Bom dia, irmãos. O Senhor nos abençoe para tratar de um assunto tão importante para a igreja e para cada um de nós. O tema da mensagem, do estudo que a revista nos propõe é algo fantástico. É algo, assim, de suma importância que todos nós possamos entender. Que fala de algo que a Bíblia vai trazer em todo o decorrer da sua estrutura. Vai falar do sacrifício da Páscoa. O sacrifício de animais sempre foi desde o Éden. Desde o Éden. Eu costumo dizer que eu entendo que a coisa mais valiosa que uma pessoa tem, que um ser tem, sabe o que é? É a vida. É a vida. É a coisa mais valiosa que você tem. Mais valiosa. Mais valiosa nós temos é a vida. E o pecado ele é tão terrível que só a morte que pode pagar o preço desse pecado. Por isso que Jesus morre na cruz do Calvário. Porque a nossa morte não resolve. A nossa dívida é tão grande que o maior valor que nós temos, que é a nossa vida, não consegue pagar o preço do pecado, né? O preço que Deus exige para o pecado. Por causa disso, ele vai falar desse simbolismo de morte, de sacrifício, para a gente entender a profundidade do pecado em nós e do grande amor de Deus. Ele vai trazer lá no Éden, primeiro ato que ele vai fazer lá após o pecado, né? Ele traz a condenação, ele traz o resultado do pecado, ele vai fazer o sacrifício de animais para que pudesse cobrir aquele pecado. Né? Então, a Páscoa é instituída lá no livro de Êxodo, né? Lá no livro de Êxodo vai dar lá os pormenores da Páscoa, todos os detalhes da Páscoa, e a gente vai começar a entender, ali que para haver solução para o pecado, só o sacrifício. Né? É interessante que às vezes a gente fica... A Páscoa, irmãos, ela é uma celebração judaica. A Páscoa é uma celebração judaica. Nós temos que entender isso. A Páscoa é uma celebração judaica. Né? Ela foi instituída para o judeu, para trazer a eles a memória daquilo que aconteceu ali e para trazer também uma figura daquele sacrifício que haveria de ser feito lá na frente, que ia cobrir os pecados. Portanto, na Páscoa, na instituição da Páscoa, qual era a finalidade? Para que o ano não houvesse mortandade dos primogênitos. O interessante, irmãos, quando a gente vê ali aquela casa que estava ali comendo, fazendo aquele momento ali da Páscoa, o anjo ele passava pela casa, ele não olhava para os problemas que tinha lá dentro. Porque o problema há em qualquer um de nós. Ele não olhava para as pessoas, para o pecado das pessoas. Não é porque cada um de nós somos indignos, pecadores, mas ele olhava para o sangue que estava na verga da porta. Por causa disso que nós somos salvos. Nós não somos salvos porque melhoramos como pessoa. Nós não somos salvos porque nós entendemos que o sacrifício de Cristo nos cura, nos salva. Por causa disso nós somos salvos. E nós melhoramos como pessoas. Se melhoramos como pessoas, é porque nós recebemos o Senhor como Salvador. Por isso que Ele nos impulsiona a melhorar como pessoa. Né? Então, no sacrifício da Páscoa, o cordeiro passado ali, aquele sangue na verga da porta, o anjo passava e o sangue que dava livramento àquela família, àquela casa. O sangue que dava livramento para aquela casa. E é o sangue de Cristo que nos dá livramento
da condenação que todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos. Né? Então, a Bíblia ela vai trazer muito essa questão de sacrifício, porque o preço da redenção é caríssima. Só a morte pode pagar um preço tão alto do nosso pecado. Mas a nossa morte não resolve. Não adianta a gente se sacrificar. Né? Interessante quando a gente lê Coríntios 13 e a gente vê ali muitas possibilidades de sacrifício que nós podemos fazer. Coríntios 13, né? Se eu der o meu corpo para ser queimado, se eu fizer isso, se eu fizer qualquer coisa sobrenatural, não vai resolver. Se eu não tiver o amor, que é Jesus Cristo. Né? Ali, quando ele fala daquele amor ali em Coríntios 13, nós temos que entender que aquele amor ali não é sentimento. Não é sentimento. Aquele amor é a pessoa de Jesus Cristo. Né? Se nós não tiver amor, a gente pode fazer qualquer coisa que não vai solucionar os nossos problemas. Não tem jeito. Porque aquela expressão de Coríntios 13 não está falando de sentimento, mas está falando da manifestação do amor de Deus através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Senão, se nós não tivermos Jesus, não vai ter solução. Não vai ter solução. Então, Jesus aqui nessa passagem, em Lucas 22, ele começa a trazer para nós. Lucas 22, ele vai dizer assim: estava, pois, perto a festa dos asmos, chamado a Páscoa. A festa da Páscoa estava próxima, né? E estava chegando aquele momento a qual o Cordeiro de Deus deveria ser sacrificado. Estava chegando o momento, o Cordeiro de Deus que haveria de ser sacrificado para cumprir uma exigência de Deus. Jesus, ele assume o compromisso, a responsabilidade de aplacar a ira de Deus sobre a humanidade. Ele assume essa responsabilidade. Né? Jesus é a expressão do amor de Deus e também da ira de Deus. Jesus, ele entra nessa brecha, por causa disso, irmãos, que nós o adoramos, por causa disso que nós cremos nele, por causa disso que ele é a nossa paz, ele é o nosso tudo, porque ele que nos comprou com seu precioso sangue. Por causa disso que nós podemos viver na expectativa do céu fantástico. Por causa disso que a gente pode viver a vida aqui tranquilo, porque o Senhor morreu na cruz por nós. O máximo que pode acontecer com a gente nessa vida é a gente morrer e morar no céu. Nós podemos viver aqui tranquilo, né? Mesmo diante de aflição, mesmo diante de dificuldade. Porque quando a gente entende isso, a gente vai enfrentar os problemas, a dificuldade com mais leveza. Quando você olha e fala assim, a vitória é garantida, por mais que a dor vai passar por dificuldade, cada um de nós somos sujeitos a isso. Né? Mas nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança. Eu vi aquela Raquel de Queiroz, uma escritora, né? Raquel de Queiroz, escritora, eu vi um vídeo dela falando que quando a filha dela morreu, ela ficou com inveja de pessoas que tinham fé em Deus. Porque a filha dela estava morrendo e ela só chorava, ela não tinha, ela falando isso, ela não tinha a quem recorrer, clamar. Porque aí ela falou que tinha inveja de pessoas que tinham fé em Deus. Entendeu? Porque ela estava ali vendo a coisa acontecer, né? De uma forma assim, sem poder fazer nada. Né? Eu achei interessante ela falando sobre isso, né? Se você tiver a oportunidade de ouvir esse vídeo, você vai... Mais ou menos assim as palavras que ela disse, né? Então não tinha esperança. Né? Então nós que temos Jesus, nós temos esperança, irmãos. Nós temos esperança. Nós podemos sorrir, nós podemos rir do dia de amanhã. É o que vai acontecer lá em Provérbios, aquele fato em Provérbios, né? Nós podemos rir
do dia de amanhã. Porque o dia de amanhã vai ser bênção, vai ser vitória. Né? Eu tenho uma palavra que eu falo sempre aqui, que a vida na perspectiva humana, acompanha o raciocínio, a vida na perspectiva humana, o amanhã será pior do que hoje. Perspectiva humana, o amanhã será pior do que hoje. Porque amanhã nós vamos estar mais debilitados. Com mais que a vida, nós vamos ficar mais debilitados fisicamente. Não tem para onde correr. Então, humanamente, o amanhã vai ser pior do que hoje. Humanamente, vai ser isso, não tem jeito. Mas, espiritualmente, a Bíblia nos traz esperança que o amanhã será melhor do que hoje. Porque o amanhã nós temos a possibilidade de estar com o Senhor e Ele vai nos dar aquilo que o olho não viu, não subiu ao coração do homem, e que Deus tem preparado para nós. É a expectativa do céu. A expectativa do céu. Porque humanamente, irmãos, você olha para a sua vida 20 anos atrás. 20 anos atrás, de repente, você estava mais pobre. Mas você estava melhor fisicamente. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Oi? Com certeza. Então, humanamente, aí você olha para a vida e fala assim, o cara que crê em Deus envelheceu, o cara que não creu também envelheceu. O fulano não crê em Deus, mas envelheceu também. Porque humanamente é assim que funciona. Mas espiritualmente, irmãos, nós temos alegria para o dia de amanhã. Independente se o dia de amanhã nós vamos estar mais debilitados ou não. Mas nós podemos viver a vida hoje na expectativa do céu. E a expectativa do céu é que nos alegra na caminhada. Não é? A gente cria expectativa de lugares, né? Às vezes a gente vai tirar férias e a gente planeja as férias, a gente vai e fica ansioso para chegar aquele dia, para a gente desfrutar daqueles momentos tão agradáveis. Não é? Você programa as férias, você programa a viagem, né? E você olha para o lugar que você vai viajar, aquele lugar bonito, né? E você fica naquela expectativa, e o cansaço do dia, você trabalhou mais aquele dia, mas vai chegar lá o dia primeiro que você vai viajar e vai desfrutar daquele momento fantástico. Né? Eu lembro quando eu namorava, né? A gente tinha a expectativa de encontrar a namorada no sábado, né? E a semana corrida com trabalho, e ansioso para chegar ao sábado para encontrar minha esposa, minha namorada, né? Aí eu falo com ela, meu bem, até hoje eu estou na rua, às vezes eu fico doido para ir em casa para ver minha esposa. Cultivamos esse sentimento, né? Mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O céu é algo fantástico. Então, os percalços dessa vida que tem nos fortalecer isso. Não tem problema, estou aqui nessa pior ou nesse melhor, mas eu vou estar num lugar melhor daqui uns dias. Quando a gente olha para a vida nessa perspectiva, irmãos, não tem problema. Os problemas vão ser enfrentados de forma diferente. Vai ser enfrentado de forma diferente. Então a Páscoa, o sacrifício do Senhor, traz para nós essas convicções. O sacrifício do Senhor. Então essas palavras que o Senhor, que vem trazendo aqui os ensinos sobre a Páscoa, sobre a ceia do Senhor, isso tudo traz para nós lembrar, convicção de que nós temos algo muito maior e melhor do que isso aqui. Que a vida não é ruim aqui. Não é? A gente fala de dificuldade da vida, mas as alegrias são muito mais do que as dificuldades. Se a gente olhar para a nossa vida, você vai perceber que a gente chorou mais, a gente chorou menos do que a quantidade que a gente sorriu. Olha para a vida de cada um de nós, que independente. Nós rimos mais do que choramos. Nós alegramos mais do que entristecemos. Né? Porque a vida ela é fantástica aqui. Mas o Senhor tem algo muito maior do que simplesmente isso aqui. Né? Porque aqui, por mais que a gente se alegre
mas há momento que o choro é inevitável. Por mais que nós entristeçamos, por mais que nós nos alegramos com as nossas conquistas, mas o choro, às vezes, é inevitável. Então, o segredo é a gente aprender a viver na expectativa do céu. Né? E quando eu vejo isso, eu vejo quando Jesus vai falar ali, falando assim, aquele que ouve minha palavra e a pratica, eu vou comparar ele como um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Né? Mas o cara que construiu a casa sobre a rocha. Então ele não vai ter problema com vento, ele não vai ter problema com chuva. Não é mesmo? Está construído em cima da rocha, eu não vou sofrer com frio, com chuva, não vou vai sofrer. Só que você tem uma estrutura que foi construída em cima de algo sólido, que é uma rocha, que essa rocha é Cristo. Então, a gente vai enfrentar as lutas de cabeça erguida. Né? A gente vai ouvir certas frases de pessoas numa situação crítica e ela vai poder dizer para você assim: se o Senhor me curar, as pessoas vão ver a glória de Deus em mim. Mas se o Senhor não me curar, eu verei a glória de Deus. Essa é a nossa convicção. Esse tem que ser. Então, o sacrifício, todos esses sacrifícios, em todo o decorrer da história bíblica, esse mandamento, tudo isso é para trazer para nós essa convicção. O Senhor é real. A salvação do Senhor é real. E eu não sou um salvo do Senhor. Não porque eu mereço, mas porque eu reconheci o sacrifício do Senhor. Então, só para a gente caminhar um pouco aqui nesse capítulo 22, e à noite a gente vai falar também em Coríntios capítulo 11, né? A gente vai fazer uma colocação em Coríntios 11, né? A gente vai dividir aquele Coríntios 11 no sentido de a Páscoa, a ceia do Senhor, ela nos convida a olhar para trás, nos convida a olhar para frente e nos convida a olhar para dentro de nós. É o tema que a gente vai falar hoje à noite, né? Baseado em Coríntios 11. A ceia do Senhor nos convida a olhar para trás, olhar para frente e olhar para dentro de nós mesmos. Os três olhares que a ceia do Senhor nos convida, e a gente, na permissão do Senhor, na orientação do Senhor, a gente vai tentar trazer uma palavra que nos traga esperança, nos traga alívio, nos traga convicção de fé, nos traga sentimento de satisfação no Senhor. Sentimento de satisfação no Senhor. Então, aqui no versículo do capítulo 22, ele começa dizendo: estava, pois, perto da festa dos asmos, chamada Páscoa. E os principais, os sacerdotes, os escribas, andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Então, nós vemos aqui duas circunstâncias. Um momento fantástico, era Páscoa, uma celebração fantástica, e a cúpula religiosa procurando matar Jesus. Né? O interessante, irmãos, que tem uma palavra que eu gosto, acho interessante, que naquele mesmo momento que os pais de família estavam sacrificando o seu cordeiro pascual para a comemoração da Páscoa, Jesus estava sendo morto lá no Monte Calvário. Naquele mesma época, naquele mesmo momento, que os pais de família, sacrificando os seus cordeiros, Jesus estava sendo sacrificado na cruz do Calvário. Por causa dessa passagem aqui, irmãos, desses ensinamentos que nós vemos em todo o decorrer da história, uma grande perseguição ao judeu, porque as religiões até hoje querem, de um certo sentido, vingar a morte de Jesus. Eles alegam que Jesus foi morto por causa dos judeus que mataram ele. Então, os judeus, em todo o decorrer da história, sofreram muita perseguição. Não é? A época das cruzadas, se você for pesquisar as cruzadas, você vai perceber uma das palavras de ordem no meio daquelas pessoas, daquele soldado, era que nós vamos para a Terra Santa, libertar Jerusalém e vingar a morte de Jesus. Vingar a morte de Jesus. Era uma palavra de ordem que era divulgado em meio às fileiras. Aquelas pessoas que iam lá e mataram os judeus, né, com essa conversa de
de vingar a morte de Jesus Cristo. Porque as pessoas não entenderam que Jesus morreu por causa dos meus pecados. Ele não morreu por causa da rejeição simplesmente do judeu. Ele morreu por causa do meu pecado. Tem uma música que canta, né? A mão que segurava o martelo. Não tem uma música assim? Quem lembra dessa música? A mão que segurava o martelo, né? Tem uma música que canta, eu acho interessante aquela letra, aquela música, né? Era Deus, né? Então, mas acho que é interessante aquela música. Não lembro, o verso passou momentâneo aqui. Então, irmãos, neste momento, a qual a liderança religiosa estava buscando matar Jesus, né? Naquele mesmo momento, porque estava culminando o momento que Jesus veio para cumprir o propósito de Deus para o pagamento do preço do meu pecado, do pecado de toda a humanidade. Então, Satanás, de alguma forma, tenta tirar ele, todo o decorrer da caminhada de Jesus, ele tentou tirar Jesus desse caminho. Todo o decorrer da caminhada. A hora que nasce lá Jesus, ele dá um jeito de mandar matar os meninos de 2 anos para baixo. Né? Então, todo o decorrer, lá no deserto, ele faz uma proposta a Jesus. Ele faz uma proposta a Jesus ali. Né? Se me adorar, né? Se você é filho de Deus, se você é isso. Aquela proposta humana para Jesus. Porque Jesus estava ali na condição de homem. Porque Jesus era 100% Deus. Ele se tornou 100% homem. 100% homem. Né? Ele se tornou 100% homem. E aí ele vem, no versículo 3, entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães, com lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram e lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava por oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Então, Judas, ele é induzido a entregar Jesus. Né? Interessante, irmãos, que todos sabiam quem era Jesus, todos sabiam ali quem era Jesus, mas, mesmo assim, Judas teve que assumir esse papel terrível no decorrer da história. A revista nos aponta aqui sobre a questão que Judas ele não participa, ele sai antes dessa ceia. Ele sai antes, né? A revista vai dizer que ele não participa desse momento. Ele não participa desse momento. Né? Então aí chega no versículo 7, aí ele vai chegar o dia, né? E chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e João, dizendo: ide, preparai-vos a Páscoa, para que a comamos. E eles perguntaram: onde quereis que a preparemos? E ele disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segui-o até a sua casa, a casa em que ele entrar. A Páscoa, eu gosto muito de uma colocação do Mackintosh no livro que ele escreve sobre a ceia do Senhor. É um livro pequeno, mas muito interessante para que leia. A gente tem uma observação da ceia do Senhor muito, muito profunda ali com esse livro. E ele escreve dizendo que a Páscoa apontava por uma cruz que haveria de vir. A Páscoa apontava para uma cruz que haveria de vir. E a ceia do Senhor aponta para uma cruz que ficou para trás. A Páscoa, ela foi instituída como estatuto perpétuo. A ceia do Senhor, ela tem um tempo para terminar. Sabia que a ceia do Senhor tem um tempo para terminar? Você vai ler lá em Êxodo, capítulo 14, vai dizer: essa celebração será por estatuto perpétuo. A ceia do Senhor, ela tem um tempo para terminar. Até
que ele venha. Até que ele venha. Porque quando Jesus estiver presente, nós estivermos com ele, nós não vamos precisar mais da ceia. Porque ele vai estar com a gente. Porque qual a finalidade da ceia? Nos trazer a memória, para nós lembrarmos. Então, nós na presença dele, não vamos mais necessitar de trazer a memória. Que nós estamos na presença dele. Nós vamos estar com ele para sempre. Então, a ceia do Senhor tem um tempo determinado. Né? Agora, a Páscoa é algo que vai ser perpétua, ela vai voltar na sua originalidade, né? Vamos dizer assim, na volta do Senhor. Quando foi? Atravessou. Era meu e seus. Não eram os judeus. Né? Então, quando a gente olha o sacrifício de Cristo com essa profundidade, a gente vai ser melhores cristãos. A gente vai se tornar melhores pessoas, porque nós recebemos algo que a gente não merece. Né? Então, eu gosto muito desse trecho, eu gosto quando eu tenho dificuldade para lembrar da letra da música, mas eu absorvo bem o que nela retrata, né? Então, a mão que segurava o martelo era a mão de Deus. E os cravos eram os meus pecados e os seus pecados. Né? Por causa disso que Paulo vai usar aquela expressão assim, o amor de Deus me constrange. O amor de Deus me constrange. O amor de Deus me incomoda. Me incomoda. Não, o amor de Deus me incomoda, me constrange, não é mesmo? Então, chega Jesus sabia que estava o tempo chegou, ele tinha presenciado, participado muitas vezes da Páscoa. Ele participou dessa celebração em inúmeras oportunidades, mas aquela era a última. A última. Coisa que ele vai dizer aqui, né? Porque tomando o cálice, havendo dado graça, diz: tomai e reparti entre vós, porque eu vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Então aquela era a última Páscoa. Aquela era a última celebração. Né? Que daquele momento para frente ali, ele ia passar por aflição e dor e ter a rejeição, né? O virar o rosto de Deus, né? Porque Deus cobrando nele o pecado de todo ser humano. Se nós cremos que existe Deus, irmãos, se nós cremos, todo aquele que crê que Deus existe, ele é obrigado a crer naquilo que o Senhor fala através das Escrituras. Todo ser humano, qualquer um. Eu creio em Deus, mas não creio em Jesus Cristo. Então não sei em que Deus você crê. Se você crê no Deus da Escritura, nós temos que crer no seu plano de salvação para o ser humano, que esse plano de salvação, Jesus executa esse plano de uma forma fantástica. Paul Washer, ele fala numa pregação que a ira de Deus cai sobre Jesus. A ira de Deus cai sobre ele. Né? Simbolizado nesse sacrifício todos que é representado em todo o decorrer da Bíblia. É a ira de Deus cobrando o preço do pecado. O preço do pecado. A expressão que eu já vi várias vezes, que Deus ele não perdoa o pecado, ele cobra. Ele cobra o pecado. Né? Então, Jesus, ele na cruz do Calvário,
ele paga o preço exigido para a remissão do pecado de todo ser humano. Então, por causa que ele vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque o sacrifício foi grandioso ali na cruz do Calvário. Então, ele chegando aqui nesse momento da Páscoa, ele vai dizer assim, e mandou Pedro e João, dizendo, ide e preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E ele lhe perguntou, onde quereis que preparemos? E ele lhe disse, eis que quando entrares nas cidades, encontrareis um homem levando um cântaro d'água, e seguiu até a casa que ele entrar. E direi ao pai de família da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo, um mobiliado, e aí fazei o preparativo. A revista ela faz um comentário nesse sentido, seguinte questão. A Páscoa é um antitipo da ceia, pois nela a festa judaica. Também havia um cordeiro imolado, ervas amargas, pães sem fermento, etc. Ambos apontavam para Cristo e seu sofrimento. Mas o triste quadro presente nesse evento é que o conspirador esteve junto do seu Senhor durante 3 anos inteiros. Fazer parte da forma indigna de tal evento pode prejudicar a santidade do mesmo, mas sem dúvida que fará mais mal ao indigno do que os santos. Porque com isso observamos que Deus tomou para si a responsabilidade de tratar pessoalmente com aqueles que participam da mesa do Senhor de forma indigna. A ceia do Senhor, ela cuida dos detalhes. Aí ele vai falar aqui sobre a sala superior. Interessante notar que Cristo teve um ministério público, ainda que algumas vezes tenha sido encontrado nas sinagogas. Todos os outros dias da semana ele continuava em atividade, deixando claro que este evento demandou uma sala especial, que o ajuntamento não era, por assim dizer, público, onde é o aposento do qual hei de comer a Páscoa, com os meus discípulos. Este referido ajuntamento tem um caráter exclusivo. O primeiro elemento para identificar a comunhão e a convivência foi assim durante os últimos 3 anos. Certamente, anualmente, reuniam-se para a mesma celebração, a Páscoa. Mas agora se tratava da última, em que o Senhor iria participar com seus discípulos. Tudo indica que o dono da sala era um servo do Senhor, e em sua casa tinha lugar para Cristo. Certamente que a mobília mais importante do lugar era a mesa, lugar onde deve haver mantimento e comunhão. Interessante, irmãos, outro ponto importante que eu queria tratar aqui, o alimentar junto tem um representativo muito grande, uma representação muito grande. A gente poder estar junto. Você percebeu que a festa da Páscoa era simbolizada em comer algo junto. A ceia do Senhor representa em comer algo junto. Está vendo a importância da alimentação junto? Não é? Porque o ser humano é uma necessidade primordial de todo ser humano, é a alimentação. Então, o Senhor Deus cria esses memoriais em torno da mesa, em torno da alimentação, né? Em torno disso. Por causa que eu gosto muito quando a gente faz movimento, a gente tem algo para oferecer. Não para as pessoas, não é simplesmente comer algo, mas é estar junto, estar naquele momento ali agradável, de um bate-papo, que a comunhão da igreja, ela precisa disso, precisa desse desprendimento. Eu sei que a minha casa é confortável, mas é necessário a gente estar junto nesses momentos, nesse momento cotidiano, né? Que a gente tem hoje, ainda mais hoje, nós temos uma facilidade de se tornar solitário. Nós temos uma facilidade, a tecnologia hoje, ela está nos conduzindo a uma solidão. A uma solidão. E o Senhor, ele, em torno desse memorial, ele quer trazer comunhão.
Se tem uma coisa que todo mundo concorda, é alimentação. É alimentação. Só que a vida hoje está nos conduzindo a uma vida solitária. Uma solidão, porque a tecnologia nos convida a isso. Qual é o equipamento mais usado pelas pessoas hoje? Celular. O celular é algo individual. É algo individual. É onde você se sente bem só você e ele. Isso acontece com muita gente. Não é? Muita gente. Eu não estou aqui condenando o celular, não, irmãos. Estou fazendo uma colocação. Então, esses memoriais, ele sempre vai falar de alimentar junto. O cordeiro, se não desse para uma família, se a família fosse pequena, convidasse os vizinhos. A ceia do Senhor nos convida a isso, nos traz da memória isso. Comer do pão e beber do vinho. Nos convidando, nos exortando à comunhão. Mas a tecnologia desses últimos dias está nos conduzindo a uma solidão, uma solidão satisfatória. Solidão satisfatória por causa da tecnologia. Tecnologia. Aí você vai falar, a gente fala assim, os mais velhos aqui vai saber o que eu estou falando. Quando se marcava reunião, né, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, lotava de gente. Que as pessoas tinham menos lugar para ir. As pessoas tinham menos lugar para ir. As pessoas tinham menos lugar para distração. A pessoa ia de bicicleta, ia a pé, né? Deslocava grandes distâncias para poder estar naquele momento ali. Né? Era fácil fazer isso. Hoje em dia está difícil porque a nossa vida está muito tecnológica e essa tecnologia, não estou dizendo aqui que eu também sou agarrado nisso, irmãos. Eu não sou um extraterrestre. Né? Eu também estou inserido nisso. Mas a gente tem que ter um autocontrole disso. Por causa disso que esses memoriais vai trazer comunhão, alimentar junto, mesa. Por causa disso que a mobília mais importante naquela, a mesa. Aquela mesa nos aposentos, um lugar onde havia comunhão. Né? No início da igreja, você lembra o que está lá escrito lá no início da igreja, Atos capítulo 2? Vamos lá para a gente ver. Irmãos, tem liberdade. Quem quiser participar aí, pode interromper. Estou vendo muita televisão. Vocês não assistem televisão, não? Graças a Deus. Eu estou assistindo muito filme, olha, não é, meu bem? Não assisto nada. Eu me ver um filme, às vezes, demora uma semana. Em casa, eu não deito na cama para dormir. Cada um tem suas táticas, tá? Eu não estou dizendo que a minha tática é a correta e a sua está errada. Né? Eu falo, meu bem, agora eu vou deitar na cama e assistir um Kung Fu Panda. Entendeu? Então, não vou deitar para dormir. Porque se eu deitar para dormir, eu não durmo. Aí eu coloco lá o Kung Fu Panda. Aí coloco lá e boto a televisão despertar em meia hora. Mas eu nunca vi ela desligar. Já acordo de manhã, ela está desligada. Então, eu costumo levar uma semana para ver um filme, né? Então, eu boto a desligar e dá rapidinho dorme. Então, tem um filme, eu esqueci do filme. Tem um filme evangélico, né? Tem esse filme assim agora, que houve uma ficção, né? Esse cara é um crente dedicado, ele viveu 1900, 1800, ele era um crente, e ele, de alguma forma,
ele veio para o futuro, para a nossa época, mas ele ficou impressionado com aquilo. Nós vimos junto na igreja, foi na igreja, Isaac, você não tá lembrando, não? Nós vimos um filme desse aí, acho que foi na igreja, na casa de alguém. A gente viu um filme desse. Aí esse crente, ele é transportado para a nossa época, mas ele fica muito espantado com os crentes. Aqui, ó, é interessante, é uma crítica bem leve, assim, é muito interessante. Muito interessante. Né? Quando a gente fala isso aqui, irmãos, a gente não está aqui para... Cada um sabe das suas lutas, das suas dificuldades, das suas possibilidades, né? Porque nós somos individual diante do Senhor. Nós somos individual, cada um de nós é individual diante do Senhor. O Senhor trata de cada um individualmente, né? Então, às vezes aquilo que eu faço, talvez não encaixa na sua vida, no seu dia, né? Então, por isso que a gente... Aí o Macintosh vai falar isso aqui, ó, olha só que vai. Ele fala aqui da satisfação que pessoas têm, às vezes têm satisfação longe das coisas de Deus, não é? Isso acontece. A gente fica satisfeito em onde nós estamos. Aí, em relação a ser, ele fala assim: é verdade que cada coração pode ter sua própria história peculiar, suas tristezas íntimas, provas, fracassos, tentações, coisas desconhecidas de todos os demais, mas não são elas objeto. Não é essa passagem, não vou achar a passagem. Não vou achar. Infelizmente, não é. Não vou achar a passagem, mas é muito interessante ele falando sobre a nossa alegria. Ele usa a expressão assim, é melhor nós estarmos, é uma expressão que ele vai usar assim, é melhor nós estarmos insatisfeitos fazendo aquilo para o Senhor, ou estar caminhando com o Senhor, do que satisfeito longe das coisas do Senhor. Ele fala mais ou menos assim a palavra. Né? Porque às vezes as coisas de Deus, muitas das vezes, não nos traz a mesma emoção do que ver uma partida de futebol no final de campeonato, ver um filme emocionante, assistir algo emocionante. Às vezes, as coisas do Senhor não nos traz essa mesma alegria, né? Então ele vai falar mais ou menos nesse sentido. Mesmo que as coisas lá fora te tragam satisfação, e as coisas de Deus às vezes não te traz tanta satisfação, mas mesmo assim se busque as coisas do Senhor. Porque mesmo insatisfeito, você está caminhando aonde o Senhor espera que nós estejamos. Mesmo insatisfeito, nós estamos nós estamos ao alcance da palavra de Deus. Mesmo satisfeito, nós estamos sendo alcançados, nós estamos sendo ensinados, nós estamos sendo preparados para as coisas do Senhor, para caminharmos nesse mundo. Na quinta-feira, por exemplo, a gente usou uma expressão aqui, eu vou fazer uma colocação aqui, que Paulo fala nas Colossenses, para que as pessoas não sejam enganadas por palavras persuasivas, nos advertindo para não sermos enganados. Para não sermos enganados. Paulo nos adverte em Colossenses, capítulo 3. Né? Cuideis para que não sejais enganados por palavras persuasivas. Cuidado, cuideis, prepare, né? E eu usei uma colocação dizendo que todos nós somos vulneráveis ao engano quando nós somos vulneráveis na questão do medo, da bondade e da ganância. Esses 3 pontos que cada um de nós temos, se nós não tivermos cuidado nesses 3 pontos, nós vamos ser enganados. Nós somos enganados pelo medo, nós somos enganados pela ganância e nós somos enganados pela bondade. Todos que são enganados, e hoje o engano, as pessoas têm trabalhado muito nisso, né? Muito nisso, nunca se enganou tanto. Nunca se enganou tanto. Nunca. Você vê estatística, quantidade de gente que cai em golpe. Quantidade de gente que cai em golpe.
As pessoas caem em golpe nessas três possibilidades. As pessoas caem no golpe por causa de ganância, a possibilidade de ganhar algo, né? Muita gente cai. As pessoas caem em golpe por causa da bondade, né? Pessoas caem no golpe por causa da ganância, bondade, por causa do medo, né? Então, quando nós estamos ministrando a palavra aqui, a gente quer trazer um ensino para a nossa vida prática. Né? Então, isso aqui faz parte do ensino da igreja. Então, a presença nossa no meio da igreja, a gente vai sendo ensinado não só a ser melhores cristãos, mas também a ser pessoas melhores, se preparar para os problemas que a vida nos impõe. Né? Então, a gente, nessa oportunidade de quinta-feira, a gente abordou esses 3 pontos, hein? Interessante, que nos ajuda muito. E qual a forma de escapar desses 3 pontos que nós podemos cair? Se chama desconfiança. Desconfiança. Quando a ganância é maior do que a desconfiança, você vai, desculpa a expressão, vai se lascar, vai se dar mal. Quando a bondade é maior que a desconfiança, você também vai se dar mal. Quando o medo é maior que a desconfiança, você também vai se dar mal. Né? Até falando, o Cici, dando depoimento, caiu em golpe, né? Por causa da bondade. Eu caí também em golpe do Pix por causa da bondade. Né? Às vezes cai em golpe de medo. A gente vem cair em golpe por causa da ganância. Você dá tanto, você vai receber tanto. O cara cresce e pá. Já viu as pessoas vendendo cartão de loteria? A pessoa vende cartão de loteria, ganha. A pessoa compra. Eu vi um depoimento de uma senhora uma instruída, né? A gente crê, instruída. Até uma professora, na época, ela dando depois, falando que foi enganada. A pessoa, ela comprou um cartão de loteria vencido, que já estava ganho, o cara conseguiu vender para ela um cartão de loteria. Pagou R$5.000. Um cartão de loteria que tinha não sei quantos milhões. Tinha. Por que ela fez isso? Pena do cara? Não. Ganância. Entendeu? Pode falar. A desconfiança, ela vai encaixar até nas pessoas. Você vai ver um ponto interessante, que o Senhor, ele não... De repente você está achando que está saindo fora do assunto, mas está saindo, mas de repente está sendo importante para alguém. Né? Não, sim, eu estou falando para todos aqui. Mas de repente é importante para alguém.
O Senhor, a questão da desconfiança, ela é tão interessante que o Senhor ele não discrimina aquele que desconfia dele. Ele não discrimina. Ele não discrimina. Porque ele, em todas as ocasiões que a pessoa desconfiou do Senhor, ele não discriminou, ele não recriminou, mas ele trouxe a resposta daquela dúvida. Nós temos um caso muito, várias oportunidades, mas dois que nos chamam muita atenção. É o caso de Gideão, né? Que o anjo teve que ficar 2 dias na casa dele para poder provar que aquela mensagem era de Deus. Teve que ficar 2 dias lá. Você imagina que tempo esse anjo perdeu, tinha tanta coisa para fazer, muitos outros lugares para ir, e está lá envolvido para provar para o cara que a mensagem é de Deus. Aí você vai ver também Tomé. Tomé viveu com Cristo, andou e aprendeu, e os assessores falaram com ele, né? Pedro foi lá, viu o túmulo, pessoas viram ele. Tomé falou assim: eu não vi, eu não acredito. Eu só acredito se eu botar o dedo na ferida. Jesus apareceu e falou assim: Tomé, você é um incrédulo, rapaz. Você está comigo. Jesus falou nada disso com ele. Falou assim: Tomé, vem aqui, bota o dedo aqui. Né? Então é isso aí, mas desconfiança é importante para a nossa vida. Desconfiança. Mesmo que alguém... Com serpente. Mesmo que dizer alguém fala assim: Jesus está manifestando lá na praça. Está lá, Jesus está aparecendo lá. A Bíblia diz: crê não. Crê não. Porque a religião, até a religião hoje, ela trabalha nessas 3 temáticas. Os maiores movimentos evangélicos hoje trabalham nessa temática: ganância, medo e bondade. Ganância, medo e bondade. Pessoas boas dão o que têm. Pessoas com medo também dão o que têm. E pessoas com ganância também dão tudo que têm. A religião descobriu isso e está fazendo um movimento. Entendeu? Então, só para a gente, de repente, se achou que, de repente, essa colocação está fora do contexto, mas realmente está fora do contexto aqui, mas, de repente, é importante para a nossa vida prática. A nossa vinda aqui tem que também, nós temos que levar, quando nós vemos aqui, né, reunidos aqui, nós também temos que levar algo para casa, né? Não só trazer, nós temos que levar algo para casa. Não é mesmo? Que traga para nós, porque nós precisamos de... Por causa que a comunhão é importante, que a comunhão traz conhecimento, traz despertamento, traz desafio, né? O desafio de tolerar um outro, o desafio de aprender um com o outro, o desafio da humildade, traz desafio para nós a comunhão. A comunhão traz isso, né? A solidão não, né? A solidão no sentido de individualidade, não. A solidão no sentido de individualidade, a gente faz o que quer, come o que quer, assiste o que quer. Não é mesmo? Agora, a comunhão nos traz esse desafio de suportar um outro, o desafio de aprender um com o outro, o desafio de ensinar um outro, o desafio de ajudar um ao outro, porque sempre vai ter alguém com dificuldade, precisa de ajuda, não só ajuda às vezes material, mas ajuda espiritual, ajuda de aconselhamento, né? Então a comunhão nos traz esse fortalecimento, não é mesmo? Então, por causa disso que eu vi um comentário de um certo especialista uma vez dizendo que pessoas têm, no século passado, muitas pessoas morriam em guerra, né? Em guerra e coisa. Hoje em dia a maioria das pessoas estão morrendo em casa, dentro de casa, individualmente, se suicidando, morrendo com manias, com vício, com coisas desse tipo. Morrendo dentro de casa, dentro de um lugar bem... entre aspas, bem protegido, né? E no passado, pessoas morriam em batalha, ia para a guerra e morria dessas formas, não é mesmo? Então é isso. Só para a gente caminhar para o final aqui, não é mesmo? A gente saiu um pouco do contexto, mas de repente eu gosto sempre de permitir que o Espírito possa falar, né? De poder... Às vezes a gente fala muitas palavras aqui. Às vezes uma pessoa, ela ouve aquilo de repente vira uma chave lá dentro. Né? Vira uma chave.
mesmo? Que importa? Que importa isso? Né? Às vezes a gente ouve e às vezes a gente não consegue ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Né? Então, nessa passagem aqui, irmãos, eu queria só enfatizar isso, e a Bíblia e a leitura, a revista também foca isso, sobre a última Páscoa. A última Páscoa, naquele momento ali que Jesus está ali, diante daquele que ia trair, diante daqueles ele presenciou a traição de Lucas, de Judas, e também vendo que ele foi abandonado por todos os discípulos, na noite que foi traído. Ele foi traído por Judas e foi abandonado pelos outros discípulos. Ele ficou só ele ficou. Né? Também, não é mesmo? Ele saiu antes. Está relatado lá em João, dá para entender melhor lá em João, né? Mas é isso, então é isso, Deus nos abençoe, que a gente possa cada dia estar, vencer as nossas limitações, no sentido de satisfação de estar junto, né? Satisfação de estar junto. Eu não sei, cada um de nós sabe as nossas circunstâncias de vida e que a gente possa sempre batalhar contra nós mesmos. Eu digo sempre às pessoas, eu não sou melhor do que os outros por estar aqui em todas as reuniões. Eu não sou melhor do que os outros que está. Eu não sou melhor que os outros que a gente vai em visita. Eu não sou nada disso melhor do que ninguém. A gente, quando fala isso aqui, a gente não está querendo menosprezar aquele que não participa. Não. A gente fala isso aqui para dar oportunidade para que eles também possam sentir o desejo de estar junto, né? Sentir o desejo de estar compartilhando, né? Então é isso aí. Que Deus nos abençoe e, se Deus permitir, à noite nós vamos falar em Coríntios capítulo 11 e a gente vai abordar essas 3 temáticas. Passado, futuro, para dentro de cada um de nós, né? Que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor. Amém.